Dirigido por Andy Muschietti, o diretor de It Parte 1 e It Parte 2, estreou Flash. Flash tem como estrela o Ezra Miller, que se envolveu em uma série de problemas, mas não é isso que nós vamos falar aqui. Vamos falar do filme. E esse filme foi excelente, eu gostei bastante do filme, mas a proposta dele era de que fosse um filme que revolucionasse a DC, que fosse o ponto de partida para começar de novo as histórias da DC e aí eles poderem competir de maneira mais equivalente com a Marvel. Por isso que o James Gunn foi para DC, para justamente fazer com que esse filme fosse o ponto de partida. E nada melhor do que um ponto de partida que resetar tudo. Resetar tudo, viagens no tempo, alterações temporais. Essa é a proposta desse filme. A gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer. E a gente percebe que o filme não tá indo muito bem nas bilheterias. Mas eu gostei, eu me diverti, achei um filme bom. Achei um filme que tem horas que é engraçado, algumas cenas de ações são interessantes. O CGI não é dos melhores. Porém, o filme mostra algumas coisas, algumas lutas bem interessantes. E eu dou destaque, é claro, pro Batman de Michael Keaton, que aparece nos trailers e, sem dúvida, nesse filme é um Batman excelente. Eu acho até que o Ben Affleck, que aparece também no filme, é um Batman excelente nesse filme. Mas o personagem do Flash, interpretado aí pelo Ezra Miller, é um personagem que a gente vê que é desatento, é um personagem que sempre chega atrasado. Será que o personagem dos quadrinhos era assim também? A gente fica se questionando. Ele funciona de uma maneira diferente. Ele é diferente. Será que ele tem alguma doença? Será que ele tem algum distúrbio? Algum distúrbio neurológico, psicológico, psiquiátrico? Certamente Ezra Miller tem. Mas o Flash? Então, um dos distúrbios que se postulam que pode ser o distúrbio de Flash, que eu acho que ele poderia ter, seria o TDAH, o transtorno do déficit de atenção. Mas será que ele teria mesmo? Será que ele se encaixa nos critérios? E afinal de contas, o que é TDAH? Bem, eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou falar sobre Flash e TDAH. Será que o Flash tem TDAH? Na Flash Comics número 1 que saiu o primeiro Flash. Lógico que vários heróis receberam esse nome de Flash, mas esse foi o primeiro, era o Jay Garrick, que foi desenhado pelo Gardner Fox. Esse primeiro Flash era aquele que usava o elmo metálico, que tinha as asinhas, se baseava muito no deus da mitologia grega, Hermes, né? O entregador. Só 16 anos depois é que vem o Flash mais conhecido. Essa primeira era a Era de Ouro dos quadrinhos. Lá na Era de Prata surge o Barry Allen. O Barry Allen foi justamente, o Barry Allen foi esse primeiro Flash em 1956 e foi ele que realmente ficou mais famoso na Era de Prata. A história desse Flash, lógico que é uma história muito sofrida, muito parecida e muito baseada nessa do filme. O Barry Allen foi desenhado tanto pelo Gardner Fox quanto pelo Carmine Infantino, famoso. Esse Flash, ele recebeu os poderes dele após receber um choque elétrico junto com produtos químicos o qual ele trabalhava. Ele era um Flash que chegava atrasado nos lugares e teve alguns momentos trágicos. Primeiro que ele nasceu gêmeo, e aí esse gêmeo dele foi roubado e foi tido como morto. A família já sofre bastante aí, né? E segundo que aos 11 anos de idade ele tem a mãe assassinada e o pai é culpado injustamente que é preso. É por isso que esse Flash ele vai entrar na perícia forense. Ele entra na perícia forense e sempre é aquela pessoa no trabalho atrasada, que chega tarde, que tem muita coisa para fazer e acaba que ele fica trabalhando hora extra. Essa hora extra é a hora que ele recebe o raio, que ele tá lá trabalhando com esses produtos químicos da perícia forense e recebe esse raio. E a partir daí é que ele ganha os poderes do Flash. E quais são esses poderes que o grande Barry Allen ganha? Além de ter a super velocidade, ele tem a capacidade de vibrar suas moléculas do seu corpo. Com isso, ele ganha a intangibilidade, ou seja, ele consegue atravessar paredes, ele consegue não ser atingido por alguns objetos quando faz esse ato, além de poder ficar invisível. Além disso, ele corre mais do que a velocidade da luz, e aí se descobre um poder de viajar no tempo. Essa viagem no tempo é o que motiva o ponto de ignição.
É aí que vai ter a reformulação do universo da DC. Por quê? Qual é o objetivo do Barry Allen em viajar no tempo? É justamente evitar o assassinato de sua mãe. E aí, com isso, além de proteger a mãe e evitar que ela morra, ele iria salvar o pai, que está preso injustamente. Muito dessa história do Barry Allen é utilizada nesse novo filme. Como sabemos, essa viagem no tempo não vai dar bom, né? Ele consegue, no final, quase destruir tudo, todo o universo. Mas a gente percebe que o Flash ele tem esse comportamento, né? De chegar atrasado, de estar desatento para aquilo que ele deveria estar atento, de talvez ser tido como preguiçoso algumas vezes. Hoje nós vamos falar sobre TDAH. E o que é essa sigla TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então temos aí uma alteração na atenção e uma hiperatividade. Esse nome é um nome que por muitos especialistas é considerado um nome que não é tão bom. Porque na verdade não existe um déficit de atenção. Talvez seja uma atenção redirecionada. Essa pessoa tem uma atenção focada para outras coisas que não é aquilo das necessidades dela. E isso acaba prejudicando a vida dela. A vida social, a vida do trabalho, a vida de casa, a vida com os familiares. Para a gente dizer que é um TDAH, que a pessoa tem essa doença, ou melhor, doença não é o termo correto. O correto seria dizer um funcionamento diferente cerebral, uma neurodiversidade, um cérebro neuroatípico. Por sinal, tem um vídeo sobre neurodiversidade que eu vou deixar aí o link para vocês clicarem. O correto não é dizer que é doença. Para a gente dizer que a pessoa tem essa condição, tem que ser uma coisa constante e tem que ser uma coisa que interfere na vida desse indivíduo. A gente sabe que tem lá a Bíblia dos transtornos mentais, que é o DSM. O DSM, a versão 5, ele faz uma classificação lá de critérios, né? E nesses critérios, letra A está justamente os critérios de desatenção e os critérios de impulsividade. A impulsividade, né, essa hiperatividade é muito mais impulsividade mesmo. E quando a gente vai acrescentar, e aí eu trago o grande Russell Barkley, que é um grande psicólogo, pesquisador, especialista nessa parte aí do TDAH, ele fala que existe aí um déficit de execução. Então existe uma dificuldade nas funções executivas desse indivíduo. E é isso que muitas vezes prejudica a vida dele. Quantos por cento da população tem o TDAH? Por volta aí de 5%. Lógico que em crianças pode ser um pouquinho maior isso aí, pode ir de 5% a 9%, alguns estudos falam de 3% a 5%. As crianças é onde começa o TDAH. Então quando a gente vai ler lá os critérios de diagnóstico, ele fala que o transtorno tem que começar antes. Mesmo que seja diagnosticado no adulto, não começa na vida adulta, é um transtorno que começa na infância. Geralmente começa ali com 3, 6 anos de idade, 6, 12 anos de idade. Então é antes dos 12 anos. Geralmente esse transtorno afeta mais meninos do que meninas. Então fica na proporção de 3 para 1. 3 meninos para 1 menina. Mas existe uma coisa interessante também. Os meninos, eles são mais fáceis de diagnosticar. Eles são mais estereotipados, ou seja, eles têm os comportamentos mais padrões para o transtorno do déficit de atenção. Muitas vezes eles vão ter um componente hiperativo maior. Vão existir as pessoas que são mais desatentas, vão existir as pessoas que são mais hiperativas e vamos ter as pessoas que são mais o combinado. O combinado é o mais comum. Agora, os meninos eles tendem a ser mais hiperativos e as meninas tendem a ser mais desatentas. Quais são as causas para o TDAH? Existe um componente genético e existe um componente ambiental. O componente genético, a gente percebe que existe, ele está ali em boa parte dos casos, porque geralmente quem tem um irmão que tem TDAH, ele tem 3 a 4 vezes mais chances de também ter TDAH. Então esse valor genético é grande. Não é só um gene, é uma combinação com o ambiente. O que se sabe de fatores que podem ser causadores também ou associados são fatores, às vezes, da gestação da mãe. Se a mãe consumia álcool, que pode levar a uma síndrome que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Se a mãe fumava, se teve alguma intercorrência infecciosa. Os prematuros, aqueles que têm baixo peso ao nascer, geralmente eles têm uma tendência maior, uma chance maior de desenvolverem o TDAH.
Se tiver alguma infecção durante a gravidez, a criança teve infecção dentro da barriga da mãe, então pode ser algo que leve a esses transtornos. Até intoxicação com outras substâncias também, metais pesados e etc. pode estar associado. Mas aí vem uma questão, porque muita gente confunde, porque geralmente a pessoa que tem o TDAH, ela tem outras condições associadas. E pessoas que confundem autismo com TDAH. É mais comum você ter TDAH num paciente que tem autismo. Então, não quer dizer que a pessoa com TDAH necessariamente tem autismo. Mas a pessoa com autismo pode ter TDAH associado. O paciente pode ter a síndrome de Tourette e ter também o TDAH associado, pode ter um quadro depressivo, e aí a depressão vem. A depressão não está só ligada a ter a depressão e ter o TDAH. Muitas vezes o TDAH descompensado, o paciente que não está tratando esse TDAH, ele vai ter um quadro depressivo, porque ele não está se inserindo na sociedade, isso faz com que ele sofra. Ele vai ter um quadro de ansiedade, ele vai ter o quadro de insônia. Então, os outros sintomas, eles não fazem parte em si do TDAH, mas acabam entrando lá para poder dificultar ainda mais essa situação. Então, analisar amplamente o TDAH é importante. Que áreas são afetadas? Né? Que áreas cerebrais são afetadas? Como é que surge? Então, muitas áreas que eu vou falar aqui são áreas que previnem o movimento. Então, áreas que seguram, que inibem o movimento. Se essas áreas que inibem o movimento são menos ativas, eu vou ter mais movimento. Então, por isso que tem essa inquietação, né, que acontece principalmente em crianças, né, essa inquietação motora, que em adultos essa inquietação é menor, ela passa a ser menor, mas persiste ainda a inquietação da mente. Então, vou mostrar aqui essas áreas para vocês. Aqui tem o córtex orbital pré-frontal. Geralmente esse lado direito é um lado menos desenvolvido. Essa região do córtex está associado à atenção. Essa atenção diminuída explica aquele subtipo que é muito mais desatento. Então essa região é muito mais comprometida. Lembre, a região frontal como um todo, ela vai ser muito mais comprometida, que é justamente a região de planejamento, de tomar as atitudes. E aí agora vamos para o córtex cingulado anterior. Ela é justamente essa área que está na área frontal também, mas ela fica ali na linha média, separando um hemisfério cerebral do outro, um lado do cérebro do outro. Depois a gente tem os núcleos da base. Os núcleos da base são responsáveis por movimento. E aqui principalmente o estriato e o globo pálido, eles vão estar menos desenvolvidos, menos ativos. Além disso, a gente tem nosso cérebro antigo. Nosso cérebro antigo é chamado de cerebelo, que fica atrás da cabeça. Fica aqui atrás da cabeça. Essa região, a região principalmente do vermes, que é essa área central, muito mais do lado direito é afetado. A gente tem que entender que esse cerebelo, além das funções de planejamento motor, ele tem outras funções que são ligadas às altas funções. As altas funções são as atividades mentais superiores. Só aquele raciocínio lógico, tudo que faz a gente se diferenciar dos animais, esse pensamento mais lógico e crítico. Então o cerebelo também está associado a isso, existe essa conexão. E também é responsável pela autorregulação da questão de humor também, né? Da questão emotiva. Além disso, a gente tem uma parte que liga o cérebro lado ao outro, tem um corpo caloso, que é o esplênio do corpo caloso, ele também está menos ativo. E a gente tem indícios também de que o tálamo, principalmente o tálamo esquerdo, é mais afetado nesses processos. O tálamo também faz parte, digamos assim, dessa ligação dos núcleos da base. Então também tem a ver com o movimento, mas o tálamo também tem a ver com a parte emocional, tem a ver com a parte de pensamento. E aí é engraçado que o Russell Barkley, né, que é esse psicólogo que eu tô aqui fazendo referência porque ele é o grande pesquisador disso, vários livros lançados, ele fala principalmente de 4 redes. A gente sabe que existe uma rede que liga o lobo frontal com os núcleos da base. Isso aí é a famosa memória de trabalho. É tudo aquilo que a gente usa para processar uma atitude, uma ação. Então, a gente planeja a ação e manda para o núcleo da base para sair esse movimento. Então, isso é importante. Essa primeira rede já está comprometida nesses indivíduos. Qual é a segunda rede? É a que liga o núcleo da base ao cerebelo. E essa daí é uma grande rede, porque o Russell Barkley traz bastante nas suas palestras, né? Porque essa é a rede do tempo. Essa é o senso de tempo. É o senso de tempo de uma ação. Senso de tempo de sua ação, quando você tem que fazer aquilo, quando você sabe que é necessário fazer aquela ação. E aí é que ele vem com o termo a cegueira temporal. Então, os indivíduos que têm
o TDAH, eles têm o que ele chama de miopia temporal. Eles só conseguem ver que precisam fazer aquele ato quando estão na frente daquele ato, olhando para frente dele. Quando ele está distante daquela ação que é necessária, aquele projeto que tem que ser entregue, ele só vai lembrar quando está em cima, quando está na frente. Ele vai estar fazendo outra coisa, ele vai estar focado em outra coisa. Esse gerenciamento de tempo vem dessa segunda rede. E que muitas vezes essas pessoas são interpretadas como uma falha moral, que essas pessoas têm, que não fez o trabalho como deveria ser feito, que é muito preguiçoso. E aí é que você entende que muitas vezes a pessoa tem uma disfunção executiva mesmo. O problema não é o conhecimento de que aquilo que ele está fazendo é errado, digamos assim, né? Que ele precisa entregar o trabalho. Ele sabe que precisa entregar o trabalho, mas ele tem uma disfunção executiva nisso. E aí, nós vamos para a terceira rede. A terceira rede é o circuito que eles chamam de hot circuit, o circuito quente. Aqui é a parte da emoção, que começa ali no lobo frontal, vai para a linha média, o meio do cérebro, e depois vai para a amígdala. A amígdala é ligada às emoções. E lá que ela está responsável pela inibição, pela regulação das emoções, a autorregulação das emoções, que começa aí nessa amígdala e vai por todo esse sistema límbico. Então perceba que existe uma disfunção emocional também nesse indivíduo que tem o TDAH. E por último, a quarta rede que também é afetada é a ligação do lobo frontal com a linha média e que vai para esse lobo parietal, a parte posterior do cérebro, a região mais parietal lateral, que ali vai estar o quê? A ideia da autoconsciência. A ideia da metacognição, que eu já falei em outros vídeos. Olha como essas redes são importantes. Perceba que eu vou ter um prejuízo aí na inibição, na memória de trabalho, na regulação emocional, no planejamento, na solução de problemas e na autoconsciência. Então, é uma série de pontos que vai levar a essa disfunção executiva. E essas alterações que a gente vê muitas vezes, elas não estão diferentes de um sexo para outro. São comuns tanto em homem quanto em mulher, não existe diferença. E lógico que essas alterações da ressonância funcional, desses exames de imagem, né, funcionais, eles não explicam tudo do TDAH, não explicam a questão hormonal. Então existe um desbalanço de dopamina e noradrenalina, existe uma baixa aí. A dopamina, ela é aquele hormônio da recompensa, quando você atinge a recompensa, sente aquele prazer. Mas ela também é o hormônio da motivação, de executar uma ação. A noradrenalina vem muito mais também dessa motivação e de atenção. Então são dois hormônios que estão em baixa. Então justamente por isso que no tratamento se usa, em alguns casos, lógico, cada caso vai ser selecionado, os estimulantes, porque eles fazem a liberação de noradrenalina e dopamina. No tratamento também a terapia vai ser super importante, porque a terapia não é que vai ensinar novas habilidades, que às vezes a gente fala isso e parece que a pessoa não entendeu ou não tem aquelas habilidades. Às vezes a pessoa tem a habilidade, mas ela não consegue executar a habilidade. E aí é que a gente tem que orientar essa pessoa de maneira melhor. Além disso, tratar as comorbidades. Ou seja, a ansiedade, a depressão também precisam ser tratadas nesses indivíduos, para que eles funcionem de maneira melhor, para que corrija essa disfunção executiva. Perceba que em nenhum momento eu falei sobre inteligência no paciente com TDAH. Essa pessoa não tem alteração de QI. Ela não é menos inteligente do que ninguém. Ela é extremamente capaz. Ela tem uma disfunção executiva? Sim. Mas essa disfunção executiva, a partir do momento que é corrigida, essa pessoa consegue ter uma vida mais saudável. Essa pessoa é extremamente capaz. Você é capaz. Então, e nosso Flash? Será que ele tem o TDAH? Nosso Flash tem TDAH. A gente vai começar o tratamento dele, né? E o tratamento dele envolve muito mais apoio. O tratamento não envolve só a terapia, envolve também que a família seja muito mais compreensiva. A gente não quer mudar a pessoa, fazer com que ela seja feliz, com que ela não tenha esse comprometimento nas atividades dela, com que ela possa se organizar, com que ela melhore essa disfunção executiva. Então o ambiente que a pessoa está inserido, o familiar, o marido, o relacionamento amoroso dessa pessoa, ela tem que ser compreensivo. E a gente tem que respeitar a neurodiversidade.
Recomendo que vocês assistam Flash, né? Lógico que não é aquele grande filme, mas é um filme bom, é um filme divertido. E vamos torcer para que o Flash continue nos filmes, né? Tenha outros Flashes, né? E que Ezra Miller se cuide, mesmo que não seja ele o Flash. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda semana eu tô aí com um vídeo novo. Lembrem de curtir o vídeo, podem deixar um comentário, sugestões de pauta, encaminhar para outras pessoas que possam gostar desse vídeo. Estamos aí.